Se você está procurando um celular com tela infinita, que tem um bom processamento para poder jogar vários jogos, com câmeras excelentes e ainda com bateria para durar o dia inteiro, então você está no vídeo certo, porque nós iremos fazer o comparativo entre o Redmi 5 Plus e o Ulefone Power 3. Fala, mais da tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Valtariz, você está no canal de Tecnologia e hoje nós estamos aqui para fazer um comparativo entre o Redmi 5 Plus e o Ulefone Power 3. Quem será que vai ganhar nesse comparativo aqui no canal de Tecnologia? E antes de começar o vídeo, eu vou falar para você que não é inscrito no canal ainda. Se inscreva agora, não dê bobeira. Ative notificações porque tem vídeo de segunda a sexta. E sempre quando a gente bate uma meta de inscritos, quem ganha o presente é você. Então confira aqui nos links na descrição que pode estar rolando prêmio aqui agora e você pode estar perdendo essa oportunidade. Então vamos lá começar com o comparativo. A primeira parte que a gente vai olhar é com relação ao design. O Redmi 5 Plus, como vocês podem ver, ele já vem com a capa de proteção, que é uma coisa muito boa. E na parte de trás vocês percebem que ele tem esse material meio metalizado e com as capinhas de plástico aqui embaixo para proteção da antena. E como vocês percebem também, ele tem uma câmera um pouco saltada. Ele é todo revestido assim de metal nas bordas, na traseira, na parte de cima também. E a tela dele tem poucas bordas, sendo que na parte de cima e na parte de baixo tem pouco mais do que nas bordas laterais. Ele também vem com capa de proteção e ele também tem a proteção de metal na parte de trás. E eles dois estão praticamente na mesma cor. As câmeras também são um pouquinho saltadas e ele tem proteção de metal em ambos os lados também. E a parte de cima aqui não tem plástico. E a tela dele, como vocês percebem, é uma tela bem grande com poucas bordas, mas é praticamente a mesma coisa com relação ao Redmi 5 Plus. O que diferencia muito um do outro é com relação à espessura. O Redmi 5 Plus é bem mais fino do que o Ulefone Power 3 e ele é mais confortável na mão do que o Ulefone Power 3. Com relação ao design, o ponto vai para o Redmi 5 Plus. Se você está achando esses dois celulares bonitos, então deixa a curtida no vídeo. Agora com relação à tela, o Redmi 5 Plus ele tem uma tela de 5.99 polegadas, uma tela de resolução de 2160 por 1080p, ele tem um aspecto 18:9, é uma tela IPS LCD Full HD Plus. É a mesma tela que encontramos aqui no Ulefone Power 3. Ele também tem essa tela IPS LCD Full HD Plus, tem a resolução de 2160 por 1080p, ele também é um aspecto 18:9. E o que acontece? Ambos os dois celulares eles têm a mesma tela e você percebe que aqui claramente nós temos um empate. Então ambos ganharam ponto no quesito tela. Com relação ao sistema operacional, nós temos a MIUI 9.5 aqui no Redmi 5 Plus, que roda na versão do Android 7.1 no Nougat. E isso é muito interessante porque a versão da MIUI ela está sempre atualizando, sempre melhorando. Ela tem a possibilidade da gente esconder os botões aqui e colocar o celular para funcionar com gestos. Então a versão da MIUI ela é mais completa. Agora com relação ao Ulefone Power 3, ele também tem um Android 7.1.1 Nougat. Ele vai receber a atualização por Android 8, porém ele ainda não recebeu essa atualização. E ele está perdendo aqui no quesito de sistema operacional porque ele ainda não está otimizado aí para ser funcional com o 18:9. Tudo bem que em jogos e em vídeos dá para você utilizar o 18:9 tranquilo, mas com relação aos botões de gestos aqui, ele ainda não está funcionando muito bem. Ele não funciona por gestos também sem os botões. Então, com relação ao sistema operacional, quem se deu melhor aqui foi o Redmi 5 Plus, porque ele tem o sistema operacional da MIUI 9. Com relação à performance, vamos começar olhando o Redmi 5 Plus. Com relação à pontuação dele no Antutu Benchmark, ele teve uma pontuação muito boa. Ele teve 76 mil pontos aí no Antutu Benchmark. E nos jogos você consegue jogar muito bem ele. Lembrando aqui que ele tem um Snapdragon 625, é um octa-core que roda 2.0 GHz. E o Ulefone Power 3 ele também tem um processador que é um octa-core que roda 2.0 GHz
porém é o Helio P23. Todo mundo sabe que os smartphones que tem o Snapdragon tem o mesmo giro de clock aí do que um outro processador, o Snapdragon costuma sempre se dar melhor. Então essa é a hora que você compartilha esse vídeo para o seu amigo que acha que celular chinês não é bom para jogos. Aqui a gente percebe que o Ulefone Power 3 consegue rodar vários jogos sem travar, ele consegue rodar vários aplicativos ao mesmo tempo, ele tem um processador muito bom. Com relação à memória RAM, o Ulefone Power 3 tem 6 GB de memória RAM e o Redmi 5 Plus tem 4 GB de memória RAM. Ambos têm 64 GB de armazenamento interno. No quesito aqui de performance, o Ulefone Power 3 se dá tão bem quanto o Redmi 5 Plus. O Redmi 5 Plus ele se dá um pouquinho melhor, como vocês podem ver no teste do Antutu. O Ulefone Power 3 ele bateu 66 mil pontos, o que foi diferente aí com relação ao Redmi 5 Plus, que fez 76 mil pontos, fez 10 mil pontos a menos do que Redmi 5 Plus. Porém, ambos eles têm o mesmo desempenho em questão aos jogos. Com relação à memória RAM, o Ulefone Power 3 ganha, e com relação ao desempenho em jogos, o Redmi 5 Plus ganha. Então eu vou considerar isso aqui como um empate, sabendo que o Snapdragon ele leva uma vantagem melhor com relação à performance. Agora com relação à conectividade, o Redmi 5 Plus ele utiliza ainda o micro USB. É um ponto muito negativo aí que a Xiaomi deixou passar. Tinha que ter colocado o USB tipo C aqui porque esse celular seria incrível. E uma coisa legal é que ele tem a saída para fone de ouvido e tem infravermelho, o que é muito bom. Ele tem disponibilidade para 2 chips, pode ser um chip ou um cartão de memória, ou 2 chips aqui para você colocar. E ele tem um desbloqueio por digital aqui. O Ulefone Power 3 ele vem aí com o tipo C, que é muito melhor do que o micro USB e é muito bom, é um ponto muito positivo aqui para o Ulefone Power 3. Porém, ele não tem saída para fone de ouvido e também não tem infravermelho. Então ele perde ponto aqui também. É um fato muito complicado. Ele tem o sensor digital e tem desbloqueio por face também. O que é complicado? Esse celular ele poderia ser muito bom se ele tivesse o tipo C, porém ele tem um micro USB. E esse celular poderia ser muito bom se ele tivesse infravermelho e saída para fone de ouvido, porém ele não tem. Então aqui é complicado porque nenhum ganha do outro, fica meio que empatado aqui. Então vai ser mais um empate aqui nesse quesito de conectividade. Com relação à câmera frontal, o Redmi 5 Plus tem 5 megapixels de câmera frontal. Você estará vendo a comparação entre as duas câmeras aí do Redmi 5 Plus com o Ulefone Power 3. O Ulefone Power 3 ele tem 8 megapixels de câmera frontal, que faz com que fique com software com 13 megapixels. E ele tem uma câmera secundária também com 5 megapixels. Então, ambos têm flash frontal, o que é muito bom. Porém, como vocês podem ver aí nas fotos, durante o dia, as fotos ficam muito bem parecidas aí com relação ao Redmi 5 Plus e o Ulefone Power 3. Porém, o Redmi 5 Plus ele tem menos cores do que o Ulefone Power 3. Tem gente que gosta de menos cores, como eu prefiro que não esteja tão colorida a foto assim. O Ulefone Power 3 ele tem muitas cores, você consegue perceber que as cores se destacam muito mais nas fotos do Ulefone Power 3. E tem gente que prefere as fotos do Ulefone Power 3 porque elas são mais coloridas. Na parte da noite, o Ulefone Power 3 se dá melhor aí no escuro do que o Redmi 5 Plus. Porém, é muita pouca diferença. Então, com relação à foto também, câmera frontal, nós teremos um empate aqui com relação a esses dois. Agora com relação à câmera traseira, o Redmi 5 Plus ele tem 12 megapixels de câmera traseira, ele tem somente uma câmera traseira. E o Ulefone Power 3 tem duas câmeras traseiras, sendo uma de 16 megapixels que utiliza um software que faz ficar com 21 megapixels e tem uma outra de 5 megapixels também. Porém, o Ulefone Power 3 em gravação ele consegue gravar em até 1080p a 30 frames por segundo. Já o Redmi 5 Plus ele consegue gravar em 4K, o que é muito bom. Muita gente não necessita gravar em 4K, mas é bom você ter um celular que consegue gravar em 4K, porque futuramente as câmeras vão estar sempre melhorando e ficando melhores, então se já tem um celular melhor, é bom. Comenta aí embaixo o que você achou da câmera desses dois celulares. Então, com relação às câmeras, nós temos uma câmera muito boa no Ulefone Power 3, porém o Redmi 5 Plus se dá melhor. Então o ponto por câmeras traseiras vai para o Redmi 5 Plus. Vamos colocar o som dos dois para vocês conferirem aí qual tem uma qualidade melhor. Com classificação IP68 resistente à água e à poeira. Com
classificação IP68 resistente à água e à poeira. Da tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Voltarense, você está no canal G Tecnologia. E hoje vamos falar aí sobre o... Como podemos ver com relação ao som, os dois têm um som bem alto. Porém, o Ulefone Power 3 tem uma qualidade mais baixa do que a do Redmi 5 Plus. O Redmi 5 Plus tem uma qualidade mais encorpada, um grave mais bonito. Já o Ulefone Power 3 ele perde aí com relação ao grave e fica com uns agudos aí meio metalizados. Então, a pontuação do som vai para o Redmi 5 Plus. Sem contar também com a gravação de áudio. Olha, com relação à gravação de áudio, o Ulefone Power 3 tem um som muito metalizado e fica muito ruim o som. Já o Redmi 5 Plus, ele tem um som metalizado também que fica ruim. Porém, ele não fica tão ruim quanto o Ulefone Power 3. Nesse quesito do som e do áudio em geral, quem ganhou o ponto é o Redmi 5 Plus. Agora com relação à bateria, o Redmi 5 Plus tem 4.000 mAh de bateria que dá para durar o dia inteiro aí com você. Você consegue um desempenho de 8 horas e 40 minutos mais ou menos com ele, com tela ligada. E é um desempenho muito bom porque ele tem um Snapdragon e ele tem 4.000 mAh de bateria. Porém, o Ulefone Power 3 tem 6.080 mAh de bateria, que consegue um desempenho de aproximadamente 10 horas de uso com o ecrã ligado, jogando jogos no Wi-Fi, nos dados móveis. Então, com relação à bateria, quem ganhou é o Ulefone Power 3. Então agora chegou a hora que todo mundo gosta, que é a hora do quanto que vale esse celular, qual que está compensando mais. O Redmi 5 Plus você encontra ele aqui no Brasil, nas lojas americanas aí para comprar por mais ou menos R$ 1.100 aí. E o Ulefone Power 3 você não encontra no Brasil. Já na China você encontra o Ulefone Power 3 por mais ou menos R$ 900, mais as taxas quando ele chegar aqui no Brasil. O Redmi 5 Plus ele custa em média R$ 750, R$ 700 e mais as taxas quando ele chegar aqui no Brasil. Então, com relação ao valor e ao custo-benefício, o que está compensando é comprar o Redmi 5 Plus. Então, a conclusão desse vídeo, nós chegamos aqui no final com a pontuação de 9 pontos para o Redmi 5 Plus contra 5 pontos do Ulefone Power 3. É claro que esse é a minha opinião com relação a esses comparativos. Se você discorda de algum desses comparativos, de algum desses pontos, coloca aqui embaixo para a gente discutir e saber o que você acha com relação a isso. Mas, na minha opinião, a melhor opção para você comprar é sim um Redmi 5 Plus entre esses dois. Então é isso, se você gostou desse vídeo, você já sabe, deixa sua curtida, se inscreva no canal se não for inscrito, ative as notificações porque tem vídeo de segunda a sexta, nos siga nas redes sociais, tem juiz, até o próximo vídeo, abraços!